Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer hora que for. Hoje nós vamos dar a terceira aula da doutrina de Deus. Eu sou a pastora Ana Soeiro e estou dando esse ensinamento da doutrina de Deus para aqueles que quiserem se aprofundar na palavra e no conhecimento de Deus. É bastante profundo e eu aprendi e hoje eu estou ensinando para vocês gratuitamente. Eu só peço que vocês assine, se inscreva nesse canal, toque no sino joinha, toque no sino para você receber toda a notificação. Dê o seu joinha para me ajudar. Compartilhe esse ensinamento. Faça os seus comentários. Tá bom, amado? A sabedoria é a melhor coisa. Então hoje nós vamos dar agora a terceira lição, aonde fala da personalidade de Deus, da qualidade da personalidade de Deus, as três áreas de uma personalidade, a divindade de Deus. Vamos lá, para nós não perder tempo. Bem? A personalidade de Deus. Deus é um ser pessoal que tem característica e personalidade. Deus tem personalidade. Deus é dotado de sentimentos e vontade e intelecto. Deus tem sentimentos e vontade e intelecto. Sua personalidade é comprovada. Quando o profeta Moisés perguntou: qual é o teu nome? Deus lhe respondeu: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. É impossível imaginar uma expressão mais forte de uma personalidade. O Filho revelou a personalidade do Pai. Vejamos agora que Jesus revelou a personalidade do seu Pai, Deus. Jesus fala de Deus muitas vezes como sendo seu Pai. Meu Pai é vosso Pai. Em João 20, 17. Foi Jesus quem ensinou a orar o Pai Nosso, que está em Mateus, capítulo 6, e no versículo 9. E Jesus disse mais: meu Pai trabalha. Em João 5,17. O meu Pai ama. Em João 3,35. Meu Pai me enviou. Em João 6,29. O meu Pai ama o Filho. Em João 5,20. Portanto, vimos neste texto em foco que Deus é Pai e tem personalidade. Jesus disse: meu Pai é o lavrador. João 15:1. Ora, todo lavrador tem personalidade, pois ele é de fato um ser pessoal. Nós vamos falar agora da qualidade dessas personalidades de Deus. Deus tem forma.
Deus tem o quê? Forma. Deus tem imagem. 2 Coríntios 4:4. Deus tem nome. Apocalipse 3:12. Deus é uma pessoa. Hebreus 1:3. Deus tem vontade. João 6:39. Deus também fala. Mateus 3:17. Essas são as personalidades de Deus. Deus tem forma, Deus tem imagem, Deus tem nome, Deus é uma pessoa, Deus tem vontade e fala. Então, Deus é uma pessoa. As 3 áreas de uma personalidade: sentimentos, vontade e intelecto. O sentimento, Deus é dotado de sentimento. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 6 ao 7. E também no capítulo 9, versículo 9 e 15. Vontade, Deus tem vontade própria. João 6:39. Jesus disse: seja feita a tua vontade. Aonde? Em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Intelecto. Deus é intelecto. Intelecto fala da inteligência de Deus. Deus não só tem inteligência, ele foi o professor da própria sabedoria. Sendo assim, a sabedoria foi a sua aluna. Em Provérbio 8:12 e 22:30. Amém? O amor não pode ser experimentado por algo impessoal, mas o nosso Deus ama. Em João 3:16 e Romanos 8:5. Ele é de fato um ser pessoal. Jesus, ele é um ser pessoal. Jesus, ele é um ser pessoal. Aleluia, Jesus. A declaração nos livros de Isaías, do capítulo 13. Deus faz a declaração da sua personalidade. Assim diz o Senhor. Isso é do capítulo 43 de Isaías. Assim diz o Senhor, verso 1. Eu te remi, verso 1. Eu sou o Senhor, verso 3. O Santo de Israel, verso 3. O teu Salvador, verso 3. Eu sou o mesmo, verso 10. Eu sou o Senhor, verso 11. Eu anunciei, verso 12. Eu salvei, verso 12. Eu sou Deus, verso 12. Operando eu, quem impedirá? Verso 13. Assim diz o Senhor, verso 14. Vosso santo, verso 15. O Criador de Israel, verso 15. Vosso rei, verso 15. Assim diz o Senhor, verso 16. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis, capítulo 17 e versículo 1. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Em Êxodo 3:14. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Onde está escrito isso? Em Israel, no verso 43 e no versículo 11. Eu sou o Salvador. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. Onde está escrito? Isaías 43:13. Nós vamos falar agora da divindade de Deus.
Deus em si mesmo é dotado de divindade. Mostraremos biblicamente onde ele se revelou como Deus divino. Deus é vivo. Ele mesmo é Deus vivo. E o reino eterno. Jeremias, versículo 10 e capítulo 10. Então Deus, ele tem expressão de existência terrestre ou eterna. Quem tem vida tem condição de se comunicar com outro que tem vida também. Então Deus é divindade, Deus é Deus vivo. A diferença entre os deuses falsos e o Deus verdadeiro. São ídolos, são de prata e de ouro. Em Salmo 115, 4. É espírito, João 4, 24. Tem boca, mas não fala. São ídolos. Tem boca e fala. Em Mateus 3, 7. Deus verdadeiro. Tem olhos, mas não vê. Tem olhos e vê. Tem olho, mas não vê. São o Deus falso. Tem olhos, mas não vê. E tem olhos e vê. Em Provérbio 15, 3. Tem olhos, mas não vê. Está escrito em Salmo 115, 5. Em Provérbio 15, 3, diz que Deus tem olhos e vê. Tem ouvido, mas não ouve. Salmo 115, 6. Tem ouvidos e ouve. Isaías, capítulo 59, 1. Tem nariz, mas não cheira. Não cheiram. Salmo 115, 6. Tem nariz e cheira. Gênesis 8, 21. Tem mãos, mas não apalpa. Salmo 115, 7. Tem mãos e apalpa. Isaías 59, 1. Tem pés, mas não anda. Salmo 115, 7. Tem pés e anda. Ezequiel 43, 7. Salmo 85, 13. Esse é o nosso Deus verdadeiro. Esse é o nosso Deus verdadeiro. Anda, fala, poupa, enxerga, e os idólatros têm tudo isso, mas não se move, mas não fala, mas não vê. Deus é a fonte da vida. Em João 5, 26, Deus tem a vida em si mesmo, pois Ele é Deus. Ele é Deus. Mesmo é quem dá toda a vida e respiração a todas as coisas. Está em Atos 17, 25. No sentimento terrestre e todos os que conheceram por único Deus verdadeiro. É o Jesus Cristo a quem Ele enviou. E Ele lhe dá vida eterna. Está em João 17, 3. E 1 João 5, 20. Vamos ver aqui as características da sua divindade. Como ser divino, Deus é Criador, Gênesis 1, 1. Eterno, Gênesis 21, 23. Imortal, 1 Timóteo 1, 17, 6, 16. Imutável, Salmo 102, 27. Mateus 3, 6. Tiago
1:17, Hebreu 1:12. Deus é Espírito, João 4:24. Esse é as características da sua divindade. Como ser divino, Deus é. Vamos ver aqui os atributos naturais de Deus. O termo atributo é uma característica de um ser. Um ser, aquilo que lhe é próprio. Sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura conheça exatamente como ele é. Aleluia. Mediante a linguagem compreensiva acerca de si mesmo, quando ele diz, eu sou santo. Portanto, podemos afirmar que Deus é santo. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. Deus é santo. Qual é a diferença entre os nomes de Deus e os seus atributos? O nome de Deus expressa as qualidades do seu ser inteiro, enquanto os seus atributos indicam vários aspectos do seu caráter. Deu para entender qual a diferença aí? É uma diferença bastante grande. Biblicamente, existe 2 tipos de atributos de Deus. O primeiro são os atributos naturais e o segundo são os atributos morais. Comentaremos agora somente os atributos naturais de Deus. Onisciência. A onisciência. Grande é o nosso Senhor e de grande poder o seu entendimento infinito. Ele é Deus e é sábio de coração. Está em Jó, capítulo 9, versículo 4. A etimologia da palavra, a palavra onisciência, se deriva de 2 termos latinos. Omnes, que significa tudo, e escientia, que significa conhecimento. Então, Deus, ele é o quê? Onisciente. Onisciente. Portanto, a palavra onisciente significa saber todas as coisas no mesmo momento. O conhecimento universal de Deus. Deus conhece todas as estrelas do céu e as chama pelos nomes. Conta o número das estrelas chamando-as todas pelo nome. Está em Salmo 147, 4. As estrelas, pelo seu nome, só Deus. A onisciência de Deus é infinita. Romanos 11, 33. Ninguém pode aconselhar Deus. Romanos 11, 34. Ele revela o profundo e o escondido. Daniel 2, 22. Pois ele conhece todas as coisas. 1 João 3, 20. E o seu entendimento é infinito. Salmo 147, 5. Nós vamos falar agora da onisciência de Deus. Abrange os 3 tempos: passado,
presente e futuro. A onisciência de Deus abrange o passado. Anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade. As coisas que andam não sucederão. Isaías 46, 10. Deus não insiste mistério nenhum no passado, porque tudo Ele sabe. Deus conhece até os pecados encobertos. Está em 1 Timóteo 5:24. A onisciência de Deus abrange o presente. Pois tu conhece bem o teu servo, o Senhor Jeová. 2 Samuel 7:20. Deus conhece o nome e a nossa morada. Em Apocalipse 2:13. Ele conhece a nossa estrutura. Salmo 103:14. E conhece o nosso coração. Atos 15:18. Lucas 16:15. Pois ele o esquadrinha. E as nossas palavras. E ele sabe até quantos cabelos tem em nossas cabeças. Mateus 10:30. A onisciência de Deus abrange o futuro. Deus, além de conhecer, revela o futuro aos seus servos. Deus previu a queda do homem, a morte de Cristo, a fundação da igreja, antes que o mundo existisse. Está escrito em Apocalipse 13:8, em Atos 2:23, em 1 Pedro 1:18-20, em Efésios 14:1, 4, 5 e no 3:1-10. Amém? Essa aí é a primeira aula do terceiro dia de estudo. Tá bom? E depois nós continuaremos com a onipresença de Deus. Nós estudamos a onisciência de Deus abrangindo passado, presente e futuro. E nós vamos então, na segunda aula, nós vamos falar sobre a onipresença de Deus. Vamos falar sobre a onipotência de Deus. Tá bom, amados? A eternidade e a imutabilidade. Não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de tocar no sininho, na opção 3, ou na opção todas. Não esqueça de fazer seus comentários. Amém? Estudem. A sabedoria é a melhor coisa. É um estudo para que vocês venham se aprofundar na palavra de Deus, assim como aconteceu comigo. Eu tive um grande mestre, um grande professor, paciente, e eu me formei. Eu sou a pastora Ana Soeiro, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?